A paz do Senhor a todos, que a palavra do Senhor nos alcance, que a palavra de Deus tenha uma direção livre, firme e presente em nossa vida. Este mês estamos falando sobre a família no altar. E eu digo aos irmãos que é uma necessidade urgente. Aqueles pais que ainda têm filhos pequenos, filhos que ainda estão em seu poder, precisam urgentemente trazer os seus filhos para a presença do Senhor. Eu gostaria de pensar com os irmãos em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 7. E as ensinarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Eu vejo aqui na fala de Moisés, quando o próprio Deus dirigia-se a Israel, dirigia-se aos pais, e Deus colocava aqui uma exigência na vida dos pais: e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O que eu vejo aqui nesta fala, irmãos, é um ensinamento com urgência. Não deveria ter descanso. Os pais trazer os seus filhos para o altar, ou ter um altar dentro da sua casa, dentro da sua família, e aí ensinar os filhos, assentando, andando, deitando e levantando. Pois Satanás não perde tempo, o diabo não dá trégua, o diabo não tira férias. Então, por isso que há uma urgência nesse versículo. E olha que isto foi falado há milhares e milhares de anos atrás. Hoje se faz uma necessidade maior e de mais urgência. E aí, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito da Páscoa. Sim, a respeito da Páscoa, quando Israel foi tirado do Egito, na noite em que eles saíram, foi celebrado a primeira Páscoa. E esta Páscoa era celebrada com cordeiro morto. Depois se assava a carne do cordeiro, pães ázimos e ervas amargosas, e o sangue era passado nas ombreiras das portas. Então o próprio Deus diz: olha, vocês precisam ensinar isso para os teus filhos. Quando eles perguntarem para vocês: mas que culto é este? Então é assentado, andando pelo caminho, deitando e levantando. Vocês ensinarão para os seus filhos. Quando eles perguntarem o que significa esse cordeiro morto, então os pais deveriam explicar para os seus filhos que esse seria e é o cordeiro pascual, o cordeiro que após ser morto, o seu sangue foi passado nas ombreiras das portas, e naquela noite, à meia-noite, o anjo destruidor entrou no Egito, mas aonde o sangue do cordeiro estava passado nas ombreiras da porta, a morte não entrava. Os pais precisavam explicar isso para os seus filhos. Quando eles perguntavam: mas o símbolo do pães ázimos, o pão asmo era um pão que era celebrado, feito para a celebração da Páscoa sem o fermento, porque o fermento simbolizava
o sofrimento simbolizava o pecado que reinava no Egito. Isso era o símbolo do fermento. Então o pães ázimo simbolizava o pão da santidade, e deveriam comer no dia da Páscoa somente o pães ázimos. Quando os filhos perguntassem: e estas ervas amargosas, por que nós comemos? Então os pais deveriam ensinar os seus filhos: esta erva amargosa simboliza a amargura, o sofrimento, a dor e a escravidão que passávamos e passamos no Egito. E isto os pais deveriam ensinar para os seus filhos, andando, sentado, deitando e levantando, isto é, assiduamente, diariamente, noturnamente. Os pais deveriam passar isso para os seus filhos. E eu digo hoje, meus irmãos, o cordeiro que foi morto lá simboliza Jesus. Você tem ensinado para os seus filhos o que Jesus significa? Você tem ensinado para os seus filhos o que a ceia significa? Quando nós pegamos o pão ázimo, você tem ensinado para os seus filhos o que significa hoje a erva amargosa? Que é o pecado que está presente, uma nuvem negra que nos rodeia, e que Jesus morreu como Cordeiro Pascual para nos livrar da escravidão do Egito. Deus nos ajude a ensinar cabalmente os nossos filhos e a nossa família. E nunca se esqueçam desta máxima: o teu casamento e a tua família é projetos de Deus.